Olá, tudo bem? Está começando agora a nossa classe dos casais, por esse formato um pouco diferente. Ainda não estamos podendo frequentar as classes da Escola Bíblica, mas eu quero convidar você a continuar conosco, seja pelos vídeos, seja pelas redes sociais. Mas vá lá, visite. Você já conhece o canal da PIB, a Primeira Igreja Batista em Itaparica? Se ainda não, convido você. Vai lá no YouTube, vai lá no Facebook, digite Primeira Igreja Batista em Itaparica e você vai ter acesso aos nossos vídeos, aos nossos conteúdos e com certeza vai abençoar a sua vida e o seu relacionamento. E eu quero desde já também convidar você a ficar aqui neste vídeo, porque começa agora o nosso encontro da sala de casais. Como acontece em alguns domingos já, nós vamos estudar a lição 41 daquele livro 104 erros que um casal não deve cometer, do autor Josué Gonçalves. E eu desde já quero incentivar você a ir ao livro e ler a lição. Você vai poder compreender melhor o que o autor tenta nos ensinar através deste capítulo. Um tema interessante. Olha o título desse estudo da lição 41 que nós vamos ver agora. É uma queixa da esposa, né? A esposa se queixando de um comportamento do marido. E olha o título da lição. Ele não para em serviço nenhum quando o marido não gosta de trabalhar ou tem dificuldades em se submeter às autoridades, à hierarquia. Esse é o seu caso? Graças a Deus, se esse não for o seu caso. Mas vamos estudar um pouquinho sobre este tema na ótica do autor e deste livro 104 erros que um casal não deve cometer. Atualmente no Brasil, infelizmente, nós temos 12 milhões de pessoas desempregadas. Entre maridos, esposas, pais, mães, chefes de família, 12 milhões de pessoas buscando um emprego e não encontrando. Lógico que essa lição não vai tratar destas pessoas. Afinal de contas, essas pessoas estão em busca de um trabalho e por conta da situação social que estamos vivendo, está cada vez mais difícil. A lição trabalha numa perspectiva daquele que tem condições de trabalhar e não quer trabalhar, daquele que se recusa ao serviço laboral. É desse que nós vamos tratar neste vídeo. E para começar, eu quero ler um versículo da Palavra do Senhor com você, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, diz que o lavrador que trabalha duro deve ser o primeiro a participar ou a usufruir dos seus frutos. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, na Palavra de Deus, nós temos várias passagens bíblicas falando sobre o trabalho e como o trabalho edifica as nossas vidas e é importante para nós. Contudo, sabemos que muita gente não gosta de trabalhar. Espera que as coisas aconteçam sozinhas, caiam do céu. Isso não é um comportamento de quem é cristão. Cristão sabe do compromisso que deve ter com o trabalho. O próprio Jesus, quando estava designando a sua equipe de trabalho, a sua equipe de ministério, os seus discípulos, Jesus não foi buscar aqueles que estavam desocupados, aqueles que estavam à toa. Jesus procurou pessoas, pelo contrário, que estavam trabalhando. A gente pode ver, por exemplo, em Mateus, quando Jesus chama Pedro e chama André, o que eles estavam fazendo? Estavam trabalhando. Isso mesmo. Eles não estavam à toa, sentados na beira da praia, esperando os peixes virem até as suas redes. Estavam trabalhando. Eram pessoas que passavam uma noite inteira trabalhando. E ao longo do ministério de Jesus, ele foi convidando pessoas que não estavam desocupadas, mas pessoas que estavam trabalhando. A importância do trabalho na vida do cristão, na vida daqueles que creem em Jesus, que acreditam na Bíblia como sendo palavra do Senhor, deve haver uma relevância muito grande, porque o trabalho, sabemos nós, edifica as nossas vidas, dignifica o homem, dignifica a mulher, traz frutos para dentro das nossas casas. E ao longo deste estudo, eu vou ver alguns outros versículos com você acerca do trabalho. Mas agora eu quero ressaltar dois paralelos que o autor faz para esse tema. Ele distingue o patriota e o parasita.
E o patriota, na visão do autor da lição 41 daquele livro, 104 erros que um casal não deve cometer, para este autor, o patriota não é, diferentemente daquele político que usurpa do dinheiro público, aquele servidor público que faz o seu serviço de forma mal feita e relaxada, aqueles que vivem à custa do Estado, aqueles que não produzem, estes não são patriotas. Para o autor, o patriota é aquele que trabalha, é aquele que levanta cedo e que sustenta a sua família com o suor do seu trabalho. Esse é uma das principais características de um verdadeiro patriota, independente do tipo de serviço, desde os mais nobres, médico, advogado, empresários, administradores, farmacêuticos, até aqueles que varrem as nossas ruas, que aos nossos olhos pode parecer um serviço simples, mas é essencial e importantíssimo. Todos ajudam a contribuir para uma nação mais forte e mais saudável. O patriota é aquele que sustenta a sua família com o suor do seu trabalho, que não relaxa diante do serviço, que usa as suas habilidades, o seu conhecimento em prol da sociedade. E aí ele faz um paralelo com o parasita. Parasitas da sociedade são aqueles que não produzem, que não trabalham e que usufruem do Estado sem lhe dar nada em troca. O parasita suga o Estado e acaba tirando a vitalidade desse Estado, da célula, do organismo da sociedade. E aí tem uma reflexão para nós. Em que tipo de situação eu me encontro? Eu sou um patriota que trabalho, que sustento a minha família e que ajuda a desenvolver a minha nação e o meu país? Ou eu sou daqueles que sugam e sugam e sugam o Estado, a nação e a sociedade? Como diz o ditado, o homem vale na proporção do esforço que impõe a si. Quem nada faz, nada vale. Você tem feito o quê? Tem corrido atrás? Tem sustentado a sua casa? Tem trabalhado para edificar as pessoas, a sua família, a si mesmo? O trabalho na vida do cristão é essencial, porque sabemos que pelo trabalho nós podemos glorificar a Deus. O trabalho não é por trabalho apenas, mas é para glorificar a Deus. É para, através do meu trabalho, dar testemunho do Deus a quem nós servimos. Uma historinha, tem lá na lição 41, depois você pode ir lá e acompanhar essa lição, mas um certo homem caminhando pela calçada encontrou 3 operários de uma obra que faziam uma igreja, uma catedral. Perguntou ao primeiro: o que você está fazendo? E ele falou: não estou fazendo nada demais, estou ganhando o pão de cada dia. Andou mais um pouquinho, perguntou ao segundo operário: o que você está fazendo? O segundo olhou para ele com um semblante mais triste, carregado, falou bem assim: estou apenas levando pedras. Andando mais um pouquinho, chegou ao terceiro operário e com um sorriso no rosto lhe respondeu a pergunta que ele tinha feito aos outros 3. Estou construindo uma linda catedral. Olha a diferença, né? Os outros 2 operários viam o trabalho como um fim em si mesmo, mas o terceiro conseguia enxergar além daquele trabalho, conseguia enxergar para além daquele esforço. Tinha um ideal, tinha um propósito. Na nossa vida, nós devemos fazer o trabalho como um propósito, um ideal de glorificar ao nosso Pai que está no céu. Devemos glorificar ao Senhor através do esforço que empreendemos no nosso trabalho. Não devemos esperar que as coisas caiam do céu. Tantos chefes de família esperando as coisas caírem do céu. Levanta do sofá, sacode a poeira e vá trabalhar. Vá fazer algo útil para que você seja abençoado e para que você também possa abençoar outras pessoas. A lição é extensa e eu quero convidar você mais uma vez. Vá lá no livro e leia toda a lição, reflita no que o autor está querendo dizer, porque nós precisamos enxergar o trabalho não apenas como um fim em si mesmo, mas uma maneira eficiente, eficaz de glorificar a Deus, de testemunhar a Deus, de nos abençoarmos e abençoar aqueles também que estão à nossa volta, a nossa família. Que tipo de exemplo estamos dando aos nossos filhos quando ficamos o dia inteiro esperando que as coisas caiam do céu?
Que exemplo estamos dando para a nossa esposa, agora falando mais intimamente para os homens, dando para nossas esposas, quando esperamos as coisas caírem do céu? Nada vem sem esforço. E o que vem sem esforço, poucas coisas, e se vir sem esforço, serão pouco valorizadas e logo se esvai. Nós valorizamos aquilo que nos deu esforço para adquirir. Nós valorizamos mais aquilo que nos trouxe mais empenho, aquilo que nos suou a camisa. Trabalho nunca vai denegrir a imagem de um homem sério, correto, que pretende fazer daquele serviço algo para glorificar a Deus. Busque no Senhor a força necessária para sustentar a sua família, para dar exemplo aos seus filhos, para abençoar a nação, para ser um verdadeiro patriota. Como diz Rui Barbosa, né? O verdadeiro patriota se faz no trabalho. Então nós precisamos trabalhar. Trabalhe naquilo que você gosta, trabalhe naquilo que você tem talento. Sabe, uma das principais frustrações que nós temos é quando nós não usamos o nosso dom para abençoar a nós mesmos e aos outros. Sabe, Deus deu para nós dons especiais, talentos especiais. Coloque os seus talentos a serviço da sociedade. Coloque os seus talentos a serviço da sua família. Coloque os seus talentos a serviço do Deus Todo-Poderoso, do reino de Deus. Coloque o seu talento. É um desperdício. Pessoas super talentosas escondendo o seu talento em casa, na sala, no quarto. Pessoas extraordinárias que podiam estar transformando o mundo estão neste momento sentadas no sofá assistindo televisão. Levante, sacode a poeira e vá transformar o mundo. Aqueles que transformaram o mundo, transformaram com muito trabalho, com muito suor. Não foi sentado no sofá de casa. Pode ter sido sentado, mas numa escrivaninha, trabalhando, lendo, se esforçando. Trabalhe, coloque o seu dom em prática para sustentar a sua família, para abençoar a você e para edificar a nação em que você vive. O autor trabalha nessa perspectiva de abençoar a nação em que vivemos. Abençoando a nação, estamos abençoando a nossa família. Abençoando a nação, estamos abençoando o mundo. E eu abençoo a minha nação quando trabalho e faço um trabalho bem feito. E esse trabalho eu dedico a testemunhar do Senhor, a fazer com que esse meu trabalho, seja ele qual for, ele represente um pouco daquilo que eu creio. E aquilo que nós cremos é que devemos fazer o melhor para o nosso Senhor. Agora eu quero ler alguns versículos bíblicos para você acerca do trabalho. Eu gostaria que você refletisse em cada um deles. O primeiro que eu vou ler agora está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. O que em suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a força, pois na sepultura para onde você vai, e eu vou, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Olha, o que tiver em suas mãos, façam com toda a sua força. Não vacile, não seja um relaxado, não seja uma relaxada. Faça com toda a sua força o que você tem de fazer. Provérbios 16:3. Olha que interessante o que o sábio Salomão diz para nós. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor o seu trabalho, consagre ao Senhor a sua atividade, consagre ao Senhor a sua carreira profissional, os seus sonhos, os seus planos, e Ele lhe abençoará. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e versículo 12. Se você tiver como, acompanhe comigo. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Fofoqueiros. Tinha fofoqueiro lá em Tessalônicas. E Paulo está repreendendo isso, está dizendo assim, olha, se você não trabalhar, não come, cara. Para de ficar se metendo na vida dos outros. E ele continua, né?
A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Não fique dependendo dos outros. Levante, trabalhe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe aqueles que estão com você. E abençoando a sua família, você vai abençoar a sua sociedade, você vai abençoar o seu país, você vai ser um verdadeiro patriota. 1 Tessalonicenses, ainda o apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidando dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Devemos trabalhar. Tantos outros versículos nós temos de trabalho, de esforço. Nós temos muitos relatos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, acerca do trabalho e como o trabalho pode abençoar as nossas vidas. Olha, Provérbios 12, versículo 2 a 4. A mão diligente governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. A mão que trabalha, ela governará, mas os preguiçosos serão servos e escravos. Então, nós precisamos adquirir uma postura muito proativa em relação ao trabalho. Cristão não fica em casa esperando as coisas caírem do céu. Cristão sabe que deve trabalhar e que deve fazer o seu melhor no trabalho. Então, se você é um pai de família que está esperando as coisas caírem do céu, lamento em te informar, mas Deus não se agrada disso. Ele gosta do seu povo, daqueles que trabalham, daqueles que honram o seu compromisso. Tanto que Jesus, quando estava convidando aquelas pessoas para se juntarem a Ele no seu ministério, Jesus estava procurando pessoas que trabalhassem, que estavam dispostas a assumir compromissos. Compromisso é a palavra-chave neste caso. Nós temos tantos outros versículos na palavra de Deus. Vou ficar com esses apenas, mas você pode depois pesquisar e ver como que o trabalho é importante na vida dos cristãos. Como que o trabalho é importante na minha vida, na sua vida. Eu espero que esse tema tenha abençoado você de alguma maneira. E você pode compartilhar esse vídeo com alguém que você acha interessante. E não deixe, como eu tenho dito, estamos virando pastores youtubers, Então não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar. E o mais importante é que este tema tenha feito uma certa diferença na sua vida. E que este tema possa ser um instrumento do Senhor para, quem sabe, te tirar de uma inércia, te colocar avante, e você possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua igreja, a sua sociedade. E abençoando isso, você estará abençoando todo o mundo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar força. E lembrando, vamos passar por este momento em que muita gente, querendo trabalhar, está desempregada. Mas em breve, cremos no Senhor que essa situação se reverterá. E nós poderemos trabalhar, servir ao Senhor através do nosso trabalho, através do nosso esforço. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês.